Olá, estamos começando mais um Cidadania. Eu vou conversar com o representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre um tema que preocupa muitos médicos e a população em geral, o uso de agrotóxicos no Brasil. Nosso entrevistado é o Dr. Luiz Rangel, coordenador do setor de agrotóxicos do Ministério da Agricultura. Dr. Rangel, o Brasil é um grande consumidor de agrotóxicos. Eu queria que o senhor traçasse um panorama do setor hoje, para que nossos telespectadores possam entrar no assunto. De fato, nós somos o maior mercado do mundo de agrotóxicos, né? E o que são agrotóxicos, para começar? Nós somos maior do que os Estados Unidos, do que a China? Sim, somos maiores do que os Estados Unidos. Nós quase empatamos com os Estados Unidos, somos levemente superiores ao mercado americano de agrotóxicos. Nós superamos eles nos últimos 2 anos. Esse dado já não é em si mesmo preocupante, já que a agricultura dos Estados Unidos é muito maior do que a nossa? De fato, a agricultura dos Estados Unidos é maior, mas é uma agricultura diferente, é uma agricultura temperada, né? A nossa agricultura é uma agricultura tropical. Não existe, por exemplo, entre safras no Brasil. Nós temos safras sobre safras, às vezes até 3 safras no ano, o que demonstra que as pragas, o comportamento das pragas é diferente no Brasil do que é em qualquer outro país em que se desenvolveu a agricultura. A agricultura se desenvolveu basicamente nos trópicos, né? Abaixo dos trópicos. E fazer agricultura nos trópicos como no Brasil é um desafio muito grande por causa da concorrência dessas pragas. Agora, é importante ressaltar o que é esse agrotóxico que nós colocamos, né? São todos os tipos de produtos que controlam pragas na agricultura. Então, eles podem ser de origem química, que é o que normalmente se retrata quando se fala a palavra agrotóxico, mas eles podem também ser de origem biológica ou mesmo produtos para uso na agricultura orgânica. Se eles têm o objetivo de controlar pragas, eles são classificados pela lei como agrotóxicos. Agora, em geral, o chamado agronegócio utiliza agrotóxicos químicos em grande quantidade e com alto grau de toxicidade. Sim, nós estamos mudando esse panorama. Nesse momento, a preocupação de toda a sociedade global é de realmente diminuir a carga química na agricultura, né? Essa grande preocupação que veio da Revolução Verde nos anos 70. Então, existem ainda produtos, ainda remanescentes dessa época e que paulatinamente estão sendo substituídos pela nova química, né? Pela química inovadora, que diminui muito a carga química no campo e muitas vezes substitui produtos obsoletos, antigos, por produtos mais benéficos, produtos biológicos, produtos mais modernos. E de onde vem esse agrotóxico? Eles são fabricados no Brasil ou são importados? Nós temos fábricas no Brasil, muito poucas, tá? Nós temos cerca de 200 empresas hoje no Brasil que, de certa forma, trabalham com agrotóxicos, mas muito poucas que fabricam, se sintetizam essas moléculas aqui. O Brasil incentivou a construção de fábricas no Brasil na década de 70 e 80. Depois disso, não houve mais esse incentivo. Então, hoje, eu poderia assegurar que 85% dos produtos que são utilizados no Brasil são fabricados na China. Ou seja, a grande fornecedora desses insumos, não só para o Brasil, mas a nível internacional, é de fato a China. Doutor Rangel, há um outro dado preocupante. Nos últimos 40 anos, enquanto a área agrícola aumentou 78%, o consumo de agrotóxicos teria crescido 400%? Isso é verdade. Como é que se explica? Na verdade, a gente está fazendo uma correlação apenas com o tema agrotóxico. Mas se a gente olhar o agrotóxico como sendo um insumo, né, uma ferramenta de tecnologia, então isso demonstra que o aumento de área foi menor do que a produtividade que nós conseguimos alcançar nesse período. Isso é um dado que a gente costuma trabalhar. Isso é relacionado, ou seja, a gente credencia isso, esse aumento de produtividade, ao uso de tecnologia. Que tecnologias são essas? Produtos para defesa de pragas, né? Sementes melhoradas, ou seja, as variedades genéticas, sejam elas transgênicas ou convencionais, e uso de fertilizantes. São os insumos agropecuários que fazem com que haja um elevado aumento de produtividade. Os agrotóxicos, por ter essa imagem meio negativa da sociedade, são olhados só pelo lado negativo, ou seja, do impacto de poluição química, etc. Mas eles são responsáveis também pela diminuição de pelo menos 40% da expectativa de perdas nas safras agrícolas brasileiras. E por isso, há a necessidade, para aumentar a produtividade, aumentar o uso de tecnologia. E em quais lavouras são utilizados os agrotóxicos com maior frequência e em maior quantidade? Principalmente aquelas que têm maior ataque de pragas e que têm uma necessidade de uma produção maior. Então, por exemplo, grandes áreas extensivas de soja, cana, citros, algodão, normalmente demandam
uma carga maior de uso de agrotóxicos, né, com maior frequência. Agriculturas, por exemplo, de cinturões verdes, de produção de hortaliças, etc., também demandam essa carga, só que numa quantidade menor. Mas, com o advento, por exemplo, da ferrugem da soja, uma das pragas mais importantes da agricultura nacional, houve um incremento muito significativo de uso de agrotóxicos na soja, principalmente os fungicidas. Então, isso varia muito das pragas que estão acontecendo. Então, pragas insurgentes em determinadas culturas, como citros, que é o caso do greening, né, que é um psilídeo que ataca e deprime muitas lavouras. Então, aumenta o uso de inseticidas em determinados momentos. Lavouras com plantas daninhas resistentes, como no sul do Brasil, o caso da buva, né, então aumenta o uso de herbicidas. Então, isso varia muito de acordo com os cenários das pragas no Brasil. Mas eu tenho visto, por exemplo, a Anvisa alertar que no caso de verduras e legumes há um aspecto muito grave porque o nível de contaminação dos produtos, às vezes, é bastante alto. Isso. Os programas de monitoramento servem exatamente para isso. O governo se esforça muito e gasta bastante dinheiro para poder monitorar como estão os níveis de resíduos dos nossos alimentos, né? E a nossa preocupação existem culturas, né, que estão frequentemente aparecendo nesses níveis de monitoramento que possuem agrotóxicos que não estão registrados. Então, a primeira pergunta é, estamos sofrendo algum risco? Né? Estamos correndo algum risco em consumir esses alimentos? Bom, os órgãos de saúde, agricultura e meio ambiente calculam, né, matematicamente, através de cálculos científicos, os riscos que nós temos ao consumir os alimentos com esses níveis de agrotóxicos. Não é adequado, não está alinhado à legislação ter resíduos de agrotóxicos, por exemplo, em pimentão, em morango, quando não estão autorizados. Mas, dentro do índice de consumo daqueles produtos, ele é considerado seguro. Então, o que o governo tem que fazer? Desenvolver políticas públicas, né, para poder tirar da marginalidade agricultores como esses, agricultores de pimentão, de pequenas culturas, para permitir que eles usem produtos seguros, principalmente aqueles de menor toxicidade, porque são agricultores normalmente pequenos, para que a sociedade, então, possa ter acesso a alimentos não contaminados. Você falou em pimentão, morangos e o tomate. Tomate é uma cultura que necessita de muitos produtos químicos, porque tem uma grande carga de pragas, uma grande gama de pragas que atacam essa lavoura. Então, não é considerada uma cultura pequena, tá? As pessoas podem achar que tomate é uma cultura pequena, não. É uma cultura muito grande hoje no Brasil e tem diversos produtos registrados dentro da sua grade de produtos. Ela exige realmente um grande uso e é uma preocupação do governo em diminuir a chamada carga química nesses produtos, né? E como fazer isso? Estimulando alternativas nesse processo. Nós sabemos que produtos biológicos, por exemplo, podem suprir, em alguns momentos, o uso dessa carga química. Então, temos que incentivar que os produtores de tomate, batata e outras hortaliças e outros produtos possam substituir algumas aplicações convencionais por produtos alternativos. Mas, do ponto de vista da saúde pública, não seria interessante, talvez, até proibir o uso e adotar defensivos biológicos ou orgânicos para evitar malefícios à população de forma geral? É o que a gente quer. A gente quer, num processo a longo prazo, substituir produtos que são considerados obsoletos, não só pelo Brasil, mas internacionalmente, por produtos que tenham um perfil tanto de eficiência, porque eles têm que ser eficientes, porque o objetivo do agrotóxico é, de fato, controlar as pragas da lavoura. Se for um produto muito brando do ponto de vista toxicológico, mas que não controle pragas, não interessa nem para o agricultor, nem para a sociedade. Então, precisa ser um produto que seja eficiente, mas que tenha um risco muito menor. Então, nós estamos buscando isso através dessa nova química, dessa nova onda. Existe pesquisa no Brasil nesse sentido, feita nas nossas faculdades, nas nossas universidades? O Brasil é muito forte na pesquisa e desenvolvimento de produtos biológicos. E nós temos que explorar melhor isso, né? A Embrapa, por exemplo, desenvolve muitas tecnologias nesse sentido. Mas são poucas as empresas que exploram economicamente isso. E esse é um dos grandes dilemas que nós temos hoje no Brasil. Grandes empresas químicas investem muito dinheiro para poder fazer comercialização de defensivos químicos. E poucas empresas investem em produtos biológicos. Nós precisamos criar políticas para poder fazer com que esses produtos realmente entrem no mercado e substituam, de verdade, os produtos químicos tradicionais. Essa é uma preocupação do governo atual? Sim. É uma preocupação, nós desenvolvemos isso como uma política nossa. Nós queremos saltar de 1,5% hoje de produtos biológicos que nós temos na nossa grade para 10% em 2015. É muito ousado, mas nós acreditamos que é possível ser feito. Como essa proporção se dá, por exemplo, nos Estados Unidos?
Internacionalmente falando, os produtos biológicos representam cerca de 5% de toda a gama de produtos usados na agricultura dos outros países do mundo, né? No Brasil, nós tínhamos 1,5% em 2008 e com essas políticas de incentivo que o Ministério adotou, chegamos já a 5%. Hoje estamos empatados com o que os outros países praticam em termos de proporção entre produtos biológicos e produtos químicos. Mas nós não estamos satisfeitos, queremos chegar pelo menos a 10%. E em termos dos malefícios em geral, como nós estamos comparativamente com os outros países como Estados Unidos, ou a França, ou a China, por exemplo? Bom, difícil dizer em termos de malefício. O que existe é o seguinte, existe uma certa integração global, né, com relação a esses produtos. Então, o Brasil é signatário de todos os acordos internacionais, seja da FAO, da OMS, dos protocolos da ONU, que faz a gestão desses produtos, né? E, ao ser signatário, nós somos obrigados também a reavaliar se há necessidade realmente de usar produtos muito antigos, produtos muito tóxicos nesse processo. E, recentemente, junto com a Anvisa, junto com o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, proibiu uma série de produtos que são considerados obsoletos, né? A grande preocupação do agricultor é, ao proibir um produto, será que existem alternativas disponíveis para conseguir controlar as pragas num custo adequado, para não aumentar a cesta básica, para não ter uma crise na agricultura? Então, essa é a responsabilidade do governo, né, ao manejar, ao retirar um produto e dar disponibilidade de outros produtos nesse processo. Qual a nossa preocupação? Ora, a gente tem que ter produtos que não tenham efeitos colaterais mais danosos do que o seu efeito primário. Então, qual é o efeito colateral? Intoxicação de pessoas, intolerável. Nós temos dados aí que cerca de 5.000 intoxicações acontecem por ano com agrotóxicos, né? Isso é um indicador interessante para a fiscalização do Ministério da Agricultura, porque se a gente consegue diminuir o número de intoxicações por ano, significa que a fiscalização, os esforços fiscalizatórios têm tido efeito, nós temos conseguido atingir nossas metas. Esse índice de contaminação, ele é compatível com o de outros países? Acreditamos que é proporcional aos países que têm uma agricultura muito intensiva. Vamos dizer que países não tão desenvolvidos acabam tendo um índice mais alto de intoxicações, né? Então, a gente pretende, na verdade, de relacionar a intoxicação com o IDH. Quer dizer, mais informação, mais desenvolvimento daquelas regiões, municípios, estados, significa menor índice de intoxicação. Então, está totalmente relacionado ao nível de informação e de desenvolvimento dessas áreas. Estados Unidos, por exemplo, tem um índice de intoxicação muito baixo. Na China, já tem um índice de intoxicação mais alto. Países, por exemplo, do Sudeste Asiático, tem um índice de intoxicação mais alto, como o Vietnã, etc. Então, isso varia muito do desenvolvimento do país e do nível de informação que o agricultor tem. Mas existem substâncias que estão sendo adotadas ainda nos agrotóxicos aplicados na lavoura brasileira que já são proibidos em diversos países do mundo. Existem. Nós estamos muito atentos com relação a isso, tá? Isso é uma obrigação do governo brasileiro. Qualquer proibição internacional, que nós nos voltemos para a nossa realidade aqui no Brasil e façamos uma reavaliação dos nossos princípios ativos. Então, se qualquer país do mundo que é signatário desses mesmos organismos que nós, né, alertar esses organismos para ação danosa de algum desses produtos, o Brasil é obrigado a reavaliar. Veja bem, a gente pode tomar a decisão de que, do ponto de vista de custo-benefício, nós temos que manter esses produtos por mais um tempo. Mas isso é uma relação de verificação de riscos e benefícios. Por exemplo, o chumbinho, né, é um produto que é tradicionalmente usado na agricultura, né, e que esse mês nós fizemos a proibição definitiva desse produto no Brasil. Então, mesmo mas o chumbinho não é usado como raticida? Sim. Esse é o grande problema do chumbinho. O chumbinho é um fantástico. O chumbinho, na verdade, o nome do produto se chama Aldicarb, o ingrediente ativo. Tá? É um produto fantástico do ponto de vista de agricultura, controla muito bem as pragas. Mas por ser muito tóxico, muito eficiente, ele é desviado para outros usos, né, os chamados usos não adequados, principalmente para matar rato, matar, enfim, outros animais, né, e para usos criminosos. Homicidas. O uso homicídio, né, provoca homicídio e suicídio. Isso, para usos criminosos. Isso é muito preocupante, isso virou um problema de saúde pública. Né? E só agora o governo proibiu? Então, o governo olhou esse cenário com muita preocupação desde a década de 2000. Só que ele era tão importante para o setor, principalmente de citros, porque ele controlava determinadas pragas, que nós fizemos algumas restrições de uso do produto para tentar diminuir o desvio de uso. Isso teve um certo sucesso e a própria empresa, né, detentora dessa molécula, estabeleceu para ela um chamado phase-out, ou seja, um prazo para descontinuar essa substância. Isso culminou exatamente nesse ano, né, nesse mês, em que a gente fez a publicação do encerramento do uso desse produto. Veja, pode acontecer das pessoas continuarem encontrando chumbinho desviado, e aí isso pode ter vindo através de outros caminhos, como, por exemplo, o contrabando. E eu pergunto, já houve algum caso de um produto brasileiro
ser vetado em determinado país em função do alto índice de agrotóxico ali contido? Sim, isso acontece não só com o Brasil, mas com qualquer outro país, né? Existe um organismo internacional chamado Códex Alimentários, que é um organismo que harmoniza os limites máximos de resíduos de agrotóxicos em alimentos, e ele estabelece quais são os níveis aceitáveis para que você comercialize produtos agropecuários internacionalmente, né? Se esses níveis estão acima daqueles que estão permitidos, o país de destino, o país importador, pode, chamado, rechaçar aquela mercadoria. Claro que o motivo tem que ser sempre de ordem toxicológica. Não pode ser utilizada essa ferramenta como uma barreira técnica de produção de mercados. Mas acontecem esses casos, não acontece só com o Brasil, isso acontece internacionalmente, mas a gente tem percebido que os exportadores brasileiros têm ficado cada vez mais atentos a essas informações e têm tentado seguir muito à risca essas orientações internacionais para evitar tipo de constrangimento internacional. Doutor Rangel, e o pessoal da área rural, os trabalhadores rurais que aplicam os agrotóxicos, eles têm sido ainda vítimas em que proporção de contaminação? Essa é uma grande preocupação que o Ministério da Agricultura tem, não só o Ministério, como a Anvisa, né, que é o órgão de saúde pública, em tentar identificar quais são as populações reais de risco de contaminação desses produtos. Nós sabemos que o produto concentrado, aquele produto que é utilizado na lavoura, ele é muito mais perigoso do que os resíduos em alimentos, né? Então, os trabalhadores que manipulam esses agrotóxicos estão mais sujeitos a eventuais intoxicações. Existem dois tipos de agricultores que trabalham diretamente com agrotóxicos. Aqueles de grandes empresas rurais, mas esses existe uma grande fiscalização no Ministério do Trabalho, né? Uma grande profissionalização, treinamento do Senar, e aqueles da chamada agricultura familiar, que muitas vezes ou é o próprio agricultor que é o dono da terra ou sua própria família. Então é muito importante que exista assistência técnica para esses agricultores para evitar o mínimo, né, possível de intoxicações. O número de intoxicações hoje no Brasil é considerado relativamente alto, né, e é um indicador chamado indicador secundário para que a gente possa direcionar as nossas fiscalizações àqueles municípios em que acontecem maior índice de intoxicação, para que a gente consiga minimizar, como indicador que visa minimizar esse tipo de intoxicação. Existe uma estrutura suficiente para fiscalizar esse imenso país? Isso é muito heterogêneo, né? O Brasil ele é muito heterogêneo. Eu poderia dizer que os estados que têm mais tradição com a agricultura desenvolveram equipes mais dedicadas e mais eficientes no processo de fiscalização de agrotóxicos. Eu poderia dizer que o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, são estados que desempenham essas atividades de fiscalização de uma maneira mais eficiente, né? Estados mais modernos em termos de agricultura, como Mato Grosso do Sul, também apostaram e investiram em fiscalização. Agora, os estados do Norte e do Nordeste ainda carecem de muito investimento nisso. Hoje nós somos por volta de 3 mil profissionais que trabalham diretamente com agrotóxicos, das mais diferentes áreas de formação, entre nível médio e nível superior, concentram-se basicamente em engenheiros agrônomos, que têm essa habilidade de lidar com o rural, né, de uma maneira mais eficiente, e entendem dos agrotóxicos, mas nós entendemos que isso ainda é pouco, né? Nós somos cerca de 8 milhões de propriedades rurais hoje no Brasil, nós possuímos. Dessas 8 milhões, cerca de 5 milhões têm alguma atividade realmente econômica, e que cerca de 20 milhões de pessoas estão dedicadas à atividade agropecuária. Dessas 20 milhões, 5 milhões têm alguma relação, seja em aplicação ou não, com agrotóxicos. Então, são muitas pessoas, são muitos municípios, são muitas propriedades, e realmente é muito complicado fazer todo esse trabalho de fiscalização com esse número de profissionais. E é uma utopia imaginar que no futuro, mesmo que no futuro um pouco mais remoto, nós possamos ter uma agricultura totalmente livre de agrotóxicos químicos nocivos à saúde e ao meio ambiente? Tipo assim, uma agricultura plenamente orgânica, ou feita com controle biológico positivo, digamos assim? Eu acho que nós caminhamos para esse cenário. A sociedade, o cliente tem sempre razão, né? Se a sociedade demanda, ela faz uma pressão por uma agricultura mais sustentável, a busca de todos os pesquisadores, investidores, empresas, é em tentar atender a essa demanda da sociedade. É muito importante verificar o que aconteceu nos últimos 30, 40 anos. Nós tínhamos uma agricultura que era da chamada Revolução Verde, que era muito dependente de insumos químicos de uma toxicidade muito alta. Hoje, 40 anos passados, o grau de toxicidade desses produtos diminuiu dramaticamente. E a própria agricultura orgânica entrou no processo de regulação dos agrotóxicos. Então, são considerados produtos muito menos tóxicos. Então, eu diria que o termo agrotóxico, né, na sua essência, ele trata de produtos que estão em extinção.
né? Então, nós vamos ver nos próximos 20 anos, provavelmente, a extinção desses produtos que foram origem da Revolução Verde e a substituição desses produtos por produtos que muitas vezes são aceitos na agricultura orgânica. Então, tentando responder a sua pergunta, eu não vejo como uma grande utopia. Eu vejo que o modelo agrícola brasileiro ele vai carecer sempre de produtos de controle de pragas, seja ele no modelo orgânico, seja no modelo tradicional. Mas a busca pela sustentabilidade, produtos mais sustentáveis, ela é independente do modelo que se escolhe, né? E a sociedade vai ter sempre razão, ou seja, ela exigir que nós tenhamos uma agricultura mais sustentável, com menos impacto, é fundamental para que o desenvolvimento, as pesquisas e o investimento acabe acontecendo nesse sentido. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer. Chegamos ao final do nosso programa. Quem quiser nos enviar algum comentário, crítica ou sugestão para a nossa pauta, deve ligar para o Alô Senado, pelo telefone 0800 61 2211, ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.gov.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.